Olá, ouvintes da Rádio Web Sindicef, começando agora mais uma programação especialmente feita para você. Estamos aqui ao vivo, no estúdio da Rádio Web Sindicef, onde nós vamos trazer para vocês uma temática muito importante, uma temática social que tem a sua relevância para toda a sociedade. Então, converse agora com seus contatos. Encaminhe o link da Rádio Web Sindicef e também do nosso canal do YouTube. Encaminhe para todos os seus contatos, que a partir de agora começa mais um Sindicef Entrevista. E é isso mesmo, e a partir de agora você fica na companhia de Rosiane Vargas, Wildevan Lima e Rodrigo Figueiredo. Will, há quanto tempo a gente ainda está dando umas férias de algumas aulas, mas hoje eu acredito que vai ser um dia daqueles. Nós vamos sair daqui dizendo que novamente tivemos uma aula. Perfeito. Bom dia, família Sindicef em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e no mundo. Realmente, Rose e Rodrigo, hoje vai ser uma aula e um tema muito recorrente, muito importante e que o mundo inteiro precisa se apropriar desse conhecimento. Rodrigo, esse tema ele tem que ser viralizado, ele tem que estar em todas as plataformas, como que os nossos ouvintes que de repente estão aí ao vivo poderão rever esse conteúdo e compartilhar. É isso mesmo, Rose. Um bom dia aos nossos filiados que estão aí ligados na Rádio Web Sindicef. No aplicativo, no seu smartphone, você pode pesquisar por Rádio Web Sindicef, um aplicativo leve, e você vai ficar por dentro da programação do seu sindicato. E também nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, pesquise por Sindicef Rondônia, o nosso site oficial, sindicef-ro.org.br, ou até mesmo você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp oficial, o 69 99206-4254, mande sua pergunta e nós vamos colocá-la no ar. E olha, eu tenho certeza que esse é um tema que muitas pessoas vão se identificar, porque a partir de agora você vai conhecer quem são as nossas convidadas de hoje. Elas estão aqui no estúdio da Rádio Web Sindicef, que fica em Porto Velho, localizado aqui na sede administrativa do Sindicef, e elas estão aqui trazendo para a gente um tema que, se você não conhece ninguém que vai se identificar com esse tema, eu acho muito difícil, porque com certeza você vai ouvir agora essas informações e vai querer compartilhar com alguém que você vai, com certeza, estar ajudando. Will, quem é que está aqui hoje, agraciando com as suas presenças na Rádio Web Sindicef? É isso aí, Rose. Nós temos a Flaviana Tertuliano, que se identificou aqui como uma mãe guerreira, ela vai dizer direitinho. E temos a Luciana Xavier também, do mesmo movimento, mas você vai dizer para a gente como é o nome do movimento. O movimento é Movimento Mães Coragem, indesistíveis, né? Hoje a sociedade começa a olhar, e a perceber que nós temos pessoas com deficiências que são pertencentes a todos os movimentos, a todos os níveis de classe, em todos os lugares nós temos pessoas, porque elas existem e elas precisam de atenção. E eu acredito que seja essa a principal bandeira do movimento Mães Coragem. Flaviana, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada por trazer para a gente essa temática, mas explica para a gente que movimento é esse, quem são essas mães indesistíveis, essas mães coragem. Explica para a gente como nasceu. Nós já estamos aqui querendo saber tudo sobre esse movimento. Bom dia a todos. E eu vou fazer uma viagem no início de tudo. Eu sou uma mãe, a gente é classificada como mãe atípica porque nós recebemos uma maternidade que não é típica. Lógico que toda maternidade tem as suas dificuldades, porém, ser mãe de uma pessoa com deficiência vai além de ser mãe. Nós precisamos correr atrás, principalmente, do que é de direito deles. E o movimento, ele nasceu
com o intuito de ser um grupo de estudo para que a gente estudasse as nossas leis, a Constituição, e assim poder exigir do poder público tudo aquilo que pertence às pessoas com deficiência, no caso, os nossos filhos e filhas. Porém, no período que a gente estava construindo tudo isso, há 8 anos atrás, a gente começou a perceber que tinha algo ainda maior do que a dificuldade em atender os direitos dos nossos filhos, mas sim, eu estava diante de mulheres que tinham perdido a identidade. E a partir do momento, a gente começou a perceber que para essa mãe ter força, ela está empoderada para correr atrás dos direitos dos filhos, elas precisavam principalmente resgatar sua identidade como mulher, pois eram mulheres que estavam adormecidas e o que só gritava nesse universo era o ser mãe. E foi daí que nasceu o movimento com nome e com forma, que a nomenclatura, a imagem do movimento é uma fênix que tem um rosto de uma mulher, porque também vem da questão da sobrecarga, do cansaço, que a maioria das mulheres, quando chegam em casa depois da sua jornada de fisioterapia, de menino para a escola, de lutas, elas chegavam em casa imaginando que amanhã eu não vou levantar. E toda manhã a gente ressurge, né? Nós encontramos forças e começamos tudo novamente. Então, os Mães Coragem, ele tem a figura da Fênix, porque elas nos representam nessa questão de renascer todos os dias para correr atrás de uma sociedade mais justa e igualitária, onde os nossos filhos sejam respeitados por ser pessoas e que não seja rotulada apenas pelas suas limitações, que é as deficiências, que são diversas. Somos mulheres que temos filhos com todos os tipos de deficiência, doenças raras, superdotação, TDAH. Somos mulheres que não encontramos espaço para garantir uma educação de qualidade dos nossos filhos, e é isso que a gente deseja, dar a eles autonomia, para que no dia que nós não tivermos mais nesse plano, eles possam ser quem eles são, da forma que eles são. Olha, a gente já até engasga, assim, né? Os olhos já começam a... E a gente nem conhece a história direito, pessoal, da Flaviana, mas a gente percebe nela, Will e Rodrigo, uma força, né? Uma coragem. Mas estamos aqui também com a Luciana, né? Luciana, como você conheceu esse movimento e o que você tem a acrescentar dessa história dessas mães, né? Dessas mães indesistíveis? Bom dia, meu nome é Luciana, sou uma mãe atípica de uma princesa com síndrome de Down. E eu conheci o movimento através da Flaviana. Nós nos conhecemos através de algumas terapias, né? Porque as mães normalmente se conhecem assim, numa terapia ou outra, numa escola, brigando pelos seus direitos, na sala do diretor, atrás dos nossos auxiliares, que é muito difícil, ou na saúde, brigando ali pelos nossos atendimentos, né? E eu me encantei pelo movimento, eu me encantei porque você vê diversas coisas, né? Eu, graças a Deus, tenho meu esposo, que me ajuda muito com a minha filha, mas tem muitas mães que estão sozinhas, tem muitas mães que estão ali correndo, às vezes até sem a família, né? E eu, graças a Deus, tenho uma família muito grande que todos ajudam na criação da minha filha. Mas mesmo assim, eu vi na Flaviana uma força da gente ajudar um ao outro, que o fardo fica um pouquinho mais leve da gente carregar. E a gente brigar pelos nossos direitos, porque essas crianças só tem a gente. São só nós que pode estar ali brigando por eles hoje, para que eles possam estar inclusos em tudo na sociedade. Eles são capazes.
Basta que a gente esteja ali indesistivelmente brigando pelos direitos deles. Ô, Flaviana, 2015, então, nasceu, né, o movimento. É isso mesmo? Esse movimento, a sede dele é Porto Velho, é Rondônia? Onde é que é o movimento, a sede mesmo? E se tem uma sede, como é que é feito essa reunião de mães, Essa né? pergunta que eu tenho tem um desdobramento. Eu preciso da tua resposta em relação à localização do movimento. Infelizmente, nós não temos esse local físico. Certo. E tudo que acontece é através do WhatsApp. No início, a gente recebeu o apoio da dona Yara, que ela era do Conselho da Mulher, e ela cedia 2 vezes por mês o espaço do Conselho para que a gente se reunisse, para que a gente conversasse, para que a gente estudasse. Porém, a dona Yara, depois do falecimento dela, a gente perdeu esse apoio, então nós continuamos as nossas ações dentro de um grupo de WhatsApp. É lá que a gente constrói tudo, é lá que a gente transforma os pensamentos, traz mães para agregar e vamos fazendo as nossas ações mediante de tudo aquilo que é resolvido dentro de um grupo de WhatsApp. Muito interessante. Por que dessa pergunta da sede? Né? Primeiro, pela questão da gente estar entrando, o veículo de comunicação, ele além de formador e informador, ele tem que ser também interacionista. O que eu quero dizer com isso? Que através das nossas ações, né, nós podemos começar a se inserir no contexto, colaborando, trazendo mais gente para o movimento, inclusive nessa questão de dar visibilidade, né, de se criar uma página na web, né, de a partir daí trazer parceiros para conseguir um local para reunião, porque como você falou, eu anotei algumas palavras aqui, né, é mal de pedagogo, tá? Pedagogo, ele anota palavras-chave. E aí, o que eu pensei nisso, né? Vocês são uma verdadeira fortaleza, mas vocês precisam ser fortificadas também. E tendo uma sede, e tendo um local, vocês podem também, além de acolher, serem acolhidas. Naqueles datas de reuniões de vocês serem recebidas naquele ambiente, né? E aí é onde entra o parceiro. Então, de repente, tem abertura, se alguém quiser, hoje, ser parceiro, né? Vou dar um exemplo. Nós temos um local, né, chamado Jerusalém da Amazônia. Nós temos um barracão lá lindo, em meio à floresta amazônica ali, quilômetro 13. Se o Grupo Êxodo for oferecer um local para uma reunião de vocês, uma vez por mês lá dentro, né, tem algum problema, vocês aceitariam? Ou se uma entidade aqui mais próxima do centro, olha, eu quero que esse grupo de mães se reúnam aqui. Tem essa abertura? E sejam bem-vindos aqueles que quiserem nos presentear com esse local. Porque, além dessas questões dos nossos filhos, a gente enfrenta algumas questões, principalmente socioeconômico das famílias. Como a Lu falou, a maioria das mães, elas são mães solo, e elas correm atrás da questão financeira, de manter a família, e nunca é apenas uma criança, não é apenas a criança com deficiência, tem todo uma família em cima da força dessa mulher. Então, a gente tendo um espaço, a gente vai poder, através de informações, que é o nosso trabalho, ele é constituído por isso, informar, porque quando se tem um conhecimento, a gente consegue sair daquela zona de conforto e daquela situação que elas sozinhas não conseguem perceber que tem uma saída. Só essa questão que a gente sempre recebe alguém querendo nos presentear, vamos dizer, com espaço, e existe uma cobrança de um CNPJ. Como nós somos movimento, nós não queremos nos tornar em associação, em nenhuma entidade. Nós queremos continuar com com o nosso, vamos dizer, com o nosso CPF da forma que ele foi construído. A gente entende que dessa forma a gente consegue alcançar o estado inteiro.
Falando de Estado, falando de CPF, falando de mulheres, hoje o movimento ele agrega mais ou menos quantas mulheres, né? E se são somente mulheres, somente mães, tem pais também, e até que município, né? Esse movimento já ganhou adesão, já ganhou aceitação, né? E visibilidade. Aqui dentro de Rondônia, nós já estamos em 7 municípios. E durante, acho que 4 anos, a gente ficou fixado só em receber as mães. Porém, os pais começaram a questionar por que a gente não dava essa assistência também para os pais. Então, existe 3 grupos de pais, um aqui em Porto Velho, existe um em Ariquemes e existe um em Rolim de Moura, aonde são os pais que sentiram a necessidade de estarem juntos também dentro de um grupo de WhatsApp e eles lá falarem das dores deles, porque a gente sabe que o universo feminino e o masculino, eles são totalmente diferentes, de formas diversas, mas que é necessário que eles estejam falando também das suas dores, da forma deles, porque a gente tem a compreensão que nem todo pai que foi embora, ele foi porque não ama o filho ou porque ele não se importa com o desenvolvimento daquela criança, mas sim por eles terem uma educação diferenciada das mulheres, eles não suportarem falar de dores, e assim ele decidiu ficar distante para não presenciar as dificuldades e o sofrimento que eles vê assim, um sofrimento com aquele filho, e sem ele ter condições de fazer algo que possa mudar. Eu não estou falando que é certo nem que é errado. É uma visão feminina e Com uma base em visão dados também que vocês Sim, é têm, né? verdade. Experiências, né? Então, tem aquela sensação do fracasso também. Eu convivi com isso na minha família, lá do lado de Recife, e tem isso também, sim. O que ela falou, eu estava falando, eu estava aqui meio que visualizando uma situação. Um primo abandonou, né? Porque ele se sentiu, ele era o provedor, mas ele era um cara fracassado, porque não conseguia dar esse tipo de amparo. E é isso mesmo, estamos aqui com a Flaviana e com a Luciana, Movimento Mães Coragens Indesistíveis. Hoje, quais são as principais dificuldades dessas mães, né, e pais, mas principalmente Isso. dessas mães que têm, né, que ganhou esse presente? Vamos dizer que são pessoas especiais que a família ganha esse presente. E aí, quando a gente trata desse tema, às vezes a gente fica até tentando buscar a palavra certa, porque às vezes nem sempre a gente consegue achar o termo politicamente correto. São pessoas com deficiência, são crianças especiais. Como é que vocês veem isso? E, né, qual a principal hoje dificuldade? Dá para dizer, não, hoje a nossa principal dificuldade é essa e essa, ou são tantas que não dá nem para, de repente, apontar? Eu consigo apontar. E só falando antes do termo, em 2015 foi instituído a LBI, né? Lei de Inclusão Brasileira. E as pessoas com deficiências, elas escolheram ser chamadas dessa forma. Por quê? A pessoa vem primeiro de que a deficiência. O portador, ele já é um termo bem ultrapassado, porque a gente vem da questão que eles não portam a deficiência, senão eles poderiam deixar a deficiência em algo, em algum lugar e seguir. Então, eles escolheram esse termo. Então, toda a sociedade pode ficar despreocupada em se referir a uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa com deficiência. Não invente portador, crianças especiais, e se referir a crianças e adolescentes com deficiência e nunca lembrar que essa pessoa ela tem uma vida a seguir. Ela vai ser criança, ela vai ser pré-adolescente, ela vai ser adolescente, ela vai ser um adulto e ela também vai ser um idoso com deficiência. E a maior dificuldade é que a gente enfrenta essa compreensão de mundo, que essas pessoas, elas existem, elas são pessoas de direitos e elas cabem em todos os lugares. Então, não adianta pensar numa política pública para a educação
se você não tiver nessa construção já os direitos dessa pessoa e assim conseguir inserir as ferramentas corretas que vai oferecer a esse ser o seu desenvolvimento saudável como qualquer outro. Dentro do Estado, a gente tem, vamos dizer, 2 gargalos, a educação e a saúde. Mesmo que a gente saiba que crianças, pessoas sem a deficiência também sofrem com essas situações, a gente pode dizer que o Estado de Rondônia ele tem uma dívida histórica com esse público, porque as pessoas com deficiência, as mães precisaram gritar para poder a sociedade e o poder público perceber que eles existem e eles não são a parte da sociedade, eles fazem parte dessa sociedade. Então, a falta do respeito pela pessoa e pela sua condição, eu acho que é o maior erro que cometemos como pessoas comuns e também como pessoas de poderes que deveriam estar fazendo algo e muitas vezes fingem não perceber a necessidade real. E na fala da Flaviana, ela mencionou a questão da busca pela política pública, né? Acredito que o movimento tem procurado, né, algumas instituições e também os poderes públicos. Como é que está sendo essa recepção? Se vocês já visualizaram algumas portas abertas aqui, como é que está a questão quando vocês chegam com o assunto para nossas autoridades? Hoje a gente pode ter a certeza que nós estamos sendo ouvidas, que no início de tudo a gente era recebida com termos pejorativos, como barraqueira, não tem o que fazer, vai para casa lavar uma roupa, sai da rua para estar batendo panela, porque a gente fez muitas manifestações para poder chegar hoje, ser recebida e ser ouvida. Ouvir é diferente de escutar. Então, a gente ainda percebe que mesmo durante esses 8 anos, a gente já consegue chegar dentro de da Casa de Leis, que é a Assembleia Legislativa, a gente consegue chegar no Ministério Público, na Defensoria Pública. Mesmo assim, a gente percebe que não avança em vários setores, como, por exemplo, a questão do apoio escolar, que toda pessoa com deficiência tem direito, dependendo daquela necessidade específica dele. E a gente percebe que, ainda hoje, a gente continua batendo na mesma tecla, porque falta profissionais suficientes para que dê o direito, né, para que os alunos com deficiência tenham acesso e informação correta e recebam os instrumentos corretos, como adaptações e técnicas, para que eles cheguem no seu desenvolvimento até a sua vida profissional, que é o que toda família deseja e é o que eles têm direito. Eles podem ser o que for, lógico que respeitando e sendo trabalhado naquilo que ele é bom, né? E eles, se uma pessoa com deficiência, ela está apta a servir um cafezinho, ok, mas também existe uma cultura que, porque é deficiente, falta, vamos dizer assim, inteligência. Tem muitas pessoas capacitadas que já passaram pela jornada de faculdade, já tem uma profissão, e quando vai buscar um emprego para PCD, o que é oferecido são, não que isso não seja desonroso, pelo contrário, tem pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, que vai ser um bom agente de limpeza, e isso não é vergonha para ninguém, mas o que é vergonha é você rotular alguém que é capaz de estar em um cargo, porque ele estudou e se capacitou para isso, simplesmente por vir primeiro a deficiência. Então, são essas as questões principais que a gente vive. Na questão da saúde, qual é hoje o principal gargalo? Você pontuou educação e saúde, né? A nossa saúde pública, realmente, a gente conhece que não atende a todos, mas quando você fala de pessoas com deficiência, a situação é piorada?
vamos dizer que é bem piorada. Primeiro, dentro do estado, ao invés de uma criança, vamos falar da criança UTI, que eu fui mãe de UTI. Então, a gente percebe que no estado não existe o acompanhamento dessas crianças prematuras, e a maioria das deficiências vem acarretada por conta da prematuridade. Então, é necessário que essa criança seja acompanhada desde a UTI por profissionais que vão fazer estímulos e perceba o atraso psicomotor, né, de todos eles. E após a saída da maternidade, vamos dizer assim, da UTI neonatal, eles precisam ser trabalhados em um tratamento chamado estimulação precoce, onde não existe no nosso estado. Por quê? Temos o centro municipal que não oferta esse acompanhamento de criança de 0 a 3 anos, a partir dos 5, e nós temos o SERO, que também ele não funciona corretamente como deveria ser. E fora a questão da falta de especialista. Nós temos no estado de Rondônia, eu estou morando aqui há 18 anos, e ainda eu continuo sendo acompanhada por uma geneticista lá em Recife, que é a minha terra de origem. Minha conterrânea. Isso. E a gente percebe que o quadro de especialista ele precisa ser ampliado. A criança que tem deficiência motora, física, ele precisa de ter um fisiatra, um ortopedista especialista. E são profissionais que no nosso estado existem. A gente só não entende o porquê que não está no quadro do SUS. Por que as pessoas não percebem que a criança ela tem um pediatra até 12 anos. Depois, eles são encaminhados para um clínico geral. Só que a gente pula uma etapa. Lá em Recife, já existe o profissional que é herbiatra. É o profissional que acompanha do pré-adolescente até a sua fase adulta. E aqui no estado, um profissional desse também não existe. Para as crianças e para os pré-adolescentes e adolescentes com ou sem deficiência, esse profissional é importante. Então, a gente percebe que colocadas na saúde muita dificuldade, marcação de consulta, tem mães que vai para o filho tentar fechar um diagnóstico, mas só depois de um ano que consegue. Então, existem muitas lacunas e barreiras que impedem dessa criança conseguir, às vezes, o seu diagnóstico concluído. E tudo isso é atraso. E tempo perdido não volta mais. Então, a gente fala que a pessoa com deficiência ela já nasce perdendo por essas questões. Muitas vezes, só complementando aqui a Sim. Flaviana, muitas vezes esse diagnóstico só acontece quando a mãe faz particular, entendeu? Porque demora tanto ser chamado pelo SUS, que quando vai ver não adianta mais. Aí tem que partir para o particular, e muitas não têm condições. Então tem muitas crianças ainda também sem laudo por conta disso, né? Falta as terapias, falta todo tipo de apoio nessa área, tanto no SUS e também na educação. E não é só viemos agora tivemos um momento, né, lá na Assembleia, e a gente vê muito falar de qualificação. Quem que está sendo qualificado? Quem são as pessoas que estão sendo qualificadas para estar trabalhando dentro da sala de aula com essas crianças? Quem são elas? Elas querem trabalhar com essas crianças? Porque também, muitas vezes, a gente tem que ver isso na pessoa que está sendo qualificada. A pessoa precisa saber se ela quer trabalhar. Porque os nossos filhos, a gente sabe que precisa ter uma paciência, que eles têm os momentos de crise, sim. E essa pessoa vai conseguir se manter nesses momentos? Então, eu acho que a qualificação não é só você pagar uma qualificação. Você precisa saber quem você está qualificando, quem você está colocando dentro de sala de aula para ser o auxiliar de uma criança dessa. Então, é muito fácil só ir lá, qualificar, pegar 20 professores, 30, 50 e qualificar todos do mesmo jeito. Nós mesmos sabemos, tem muitas pessoas doentes também. Então, assim, não é só qualificar por qualificar.
E muitas vezes essas pessoas qualificadas nem estão dentro de sala de aula. E aí adiantou do que a qualificação? Foi um dinheiro jogado fora. Você falou, a Rose pontuou, mas você falou sobre educação e saúde, né? O principal, assim, o movimento, ele vai buscar isso aí, e o amadurecimento do movimento vai fazer isso aí, é a questão de, hoje, vocês se reúnem de forma virtual, vocês falaram, né? Mas vocês falam e trabalham, já tem isso, elaboração de projetos para apresentar para o poder público, tem alguma coisa nesse sentido? No caso, assim, está observando a falha, mas também levando uma proposta? Por quê? Por quê? A pergunta ela vem baseada na experiência que vocês tiveram na Assembleia. O Poder Legislativo ele trabalha muito na construção de algo já pronto. Então, eu fico pensando dessa forma. A crise que nós passamos com a Covid mostrou isso. O Brasil e o mundo não tinha nada para pandemias de grande porte, porque a experiência era de 1927, 14 e 27. Então, tu imagina, a ciência evoluiu há 200 anos apenas. Em 1823, se tratava qualquer doença com sangria. Voltando para o nosso tempo, o grupo ele trabalha, conversa sobre isso, sobre essa elaboração de projetos, porque a fala de Luciana foi fantástica. Não é só, vamos fazer um curso, vamos qualificar, não. Tem que ter todo um projeto para que desperte no cidadão a necessidade de trabalhar com a situação. Né? Não é qualificar por qualificar, porque num grupo de 50, talvez a Luciana vai estar apta e você, Flaviana, vão estar aptas. Beleza. E 48 vão estar só tomando espaço. O que você pensa disso? Essa questão nós não fazemos projetos, mas sempre levamos as sugestões, que em cima delas são criadas alguns projetos, como foi criado a Semana da Mãe Atípica, que é a única lei do país, e é aqui do estado de Rondônia, que a gente levou como sugestão para o deputado Cirone Deiró, e ele criou a lei para que fosse oferecida a essas mulheres uma rede de apoio. Ela é sancionada, né? O governador Marcos Rocha sancionou, mas ela é uma lei que ainda a gente não recebeu nenhuma ação e ela está entrando para o 4º ano dela. Então, as sugestões são dadas, as leis são criadas para que aconteça os projetos e os serviços para esse público, porque tem dados que não tem estatística, mas a gente conhece. A maioria das mães, vamos dizer, 90% das mães, elas sofrem algum tipo de doenças psicossomáticas, como a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos suicidas e tentativas de suicídio. E algumas já conseguiram se suicidarem, outras tiveram já 2, 3 tentativas e, graças a Deus, não. Mas a gente também tem um dado que não é acompanhado, das mães que, antes de tirar a vida, ela tira a vida do seu filho. E isso é a nível mundo. Já se foi estudado, existem pesquisas e estudos que comprovam que a mulher que tem um filho com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, ela sofre dentro do seu corpo situações que gritam por socorro, porque é uma carga pesada e isso atinge, são mulheres que têm mais índice de infarto, são mulheres que têm mais índice do câncer de mama e outros mais, e não sou eu que estou falando, são dados científicos comprovados que acontece, e fora essa questão da mulher tirar a própria vida, e tudo isso seria possível, vamos dizer, contornar ou diminuir se existisse dentro do nosso estado, do nosso país, redes de apoio. A gente tem mulheres que não conseguem fazer um simples preventivo. A carga
com um filho tão grande que ela vai se deixando para segundo plano, né? Segundo, terceiro, quarto. Quarto, quinto, e às vezes não faz. Nós temos 2 mães que estão enfrentando a quimioterapia, porque ela não tinha tempo de fazer uma mamografia. Não é que ela não quis se cuidar, é que ela não teve uma rede de apoio. E essa base da lei é essa. E é através de sugestões que a gente tenta amenizar e mostrar que existe saída. Não é difícil, não precisa ter valores enormes para se criar uma rede de apoio, porque ela é criada dentro dos próprios serviços, né? Como um postinho de saúde. Por que não ter uma sala ou ter alguém que possa segurar uma criança para que essa mãe faça o seu acompanhamento? Exatamente. É só uma questão de querer fazer. Olha, eu acho que esse assunto ele precisa ser trazido, né, para um tempo maior, para mais vezes ser colocado ao debate, né, à luz, na verdade, né, trazer para a sociedade esse assunto. Porque a gente está conversando aqui, parece que ainda tem tanto assunto, né? E a gente já está encerrando o nosso programa, mas tem lâmpadazinha na cabeça aqui tem ainda. tanto assunto que, como eu disse no início, eu acredito que hoje foi uma aula, mas que a gente ainda quer saber mais sobre esse assunto, e a gente já deixa o convite aberto, né? Se vocês puderem voltar outras vezes, esse é um espaço sindical, mas é um espaço que ele chega, né, a diversos municípios, todos que têm conexão com a internet. Ele é um aplicativo, né, no celular, mas também que dá para ouvir no computador, e a gente tem ouvinte fora do estado e fora do país, e eu tenho certeza que o retorno dessa entrevista vai ser para que vocês voltem, se vocês puderem voltar mais vezes, para a gente debater mais sobre esse assunto, porque nós temos hoje como filiados muitas professoras que de repente vivem isso em sala de aula, mas também outros servidores públicos que talvez vivam isso no seu ambiente familiar. Talvez sejam mães, tias, avós, que estão nessa situação e que estão precisando ter essa visibilidade. E ouvindo esse programa, talvez se identificaram e com certeza querem saber mais sobre o assunto, querem conhecer mais sobre o movimento, de repente até fazer parte também desse movimento. E para encerrar, eu pergunto, as mães que ouviram vocês, elas podem estar somando, elas podem estar contribuindo? Como é que elas podem fazer para conhecer o movimento Mães Coragem Indesistíveis? Nós temos um Instagram, e é Mães Indesistíveis, e também tem uma página no Facebook. Mas a gente pode deixar o nosso contato e elas entram em contato, porque dentro do movimento a gente também tem essa organização que é feita pela nossa coordenadora Fernanda. Todas as mães que entram no grupo, elas preenchem um cadastro com algumas informações necessárias para que a gente crie essa estatística que não existe no nosso município, no nosso estado. Então, elas podem entrar em contato comigo, que é o 9228-4596, e também com a Luciana. 69-9264-4024. Eu sei que nós não combinamos isso nem com o nosso presidente, nem com o nosso vice-presidente, mas nós conhecemos o caráter dos dois e conhecemos a nossa diretoria executiva. Vamos tentar, né? Porque você falou mães, mas tem pais querendo se inserir no contexto para ajudar, eu sou um deles. Eu lembrei agora do Júlio César Farias, um amigo nosso que está nos Estados Unidos, que é ouvinte nosso, né? Ele mora na cidade de Bolton, e ele tem um filho especial, e aqui, ele sempre dizia, ele, quando estudava aqui, ele dizia, cara, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu quero me inserir no contexto. Claro, ele era um garotão, novão e tal, mas ele cresceu, evoluiu, está lá nos Estados Unidos hoje, ele congrega numa igreja e faz esse trabalho lá. E lembrando também da nossa sempre ouvinte, doutora Neide, que está na Comissão de Direitos Humanos da OAB e tem se enganjado por esse lado. Eu ia chegar nela agora. O que vocês acham de repente, a gente estreitar esse laço, né? E fazer um evento aqui no nosso auditório, ampliar mais esse leque, ouvir mais ideias, e de repente
até montar uma minuta de projeto, a gente faz daqui o cara especialista para jogar isso na tela. E a rádio web é assim, a gente vai tratando do assunto e outros assuntos vão se desdobrando. Vamos tratar disso no Não, o convite, a ideia é essa. O convite fica aberto na rádio para você que está ouvindo, e assim como o Will, que acendeu diversas lâmpadas na mente, para contribuir com o movimento Mães Coragem, você também que está aí com vontade de conhecer e fala assim, poxa, eu não tenho muito a oferecer, mas eu posso ajudar, você é bem-vindo. É bem-vindo, Flaviana? É bem-vindo, Luciana? Sim, sim, muito bem-vindo. Então é isso. Vamos abrir para as considerações? Isso. Nice, Luciana. Eu venho agradecer, né, o espaço aqui, justamente para que estejamos visíveis, né, e não só nós, né, Flaviana, todas aí que estão em casa, ouvindo, se identificam e querem participar de alguma forma para que a gente possa correr atrás dos nossos direitos. Eu só quero fazer um convite. A gente está fechando agora o mês de março, e a gente é um mês da conscientização da síndrome de Down, também é um mês conhecido como o mês roxo, que é a conscientização da epilepsia, e nós também temos nesse mês de março a questão dos problemas renais, das doenças renais, que também a maioria das pessoas com deficiências enfrentam. E agora, em abril, a gente já inicia com a data comemorativa, que deveria ser comemorativa, mas é uma data de luta, que é sobre o Dia do Autismo. E que vai ter um evento lá no shopping, e que todos passem lá, serão 3 dias de evento, e foi preparado para dar esse apoio de conhecimento para a sociedade. Então, passa lá no shopping, eu não sei qual o local, mas eu acho que vai ter os informes lá, e vai ser momentos bem ricos de conhecimento. Quem for não vai perder nada. Gente, é realmente uma grata satisfação tê-las aqui. Eu acredito que em nome da equipe, do Rodrigo, do Will, a gente fica honrado, né, de trazer esse debate, trazer essas informações para essa plataforma. Mas nós esperamos que realmente saia daqui e gere muitos frutos a vinda de vocês. E já queremos deixar, né, novamente o convite para um retorno breve, Isso, né, para trazer mais informações. De repente, é tão pouco tempo que ficou mais conteúdos a serem repassados, mais informações a serem trazidas, mais experiências, né? Queremos conhecer quem são essas mães, trazer algumas histórias. Nós já temos aqui uma visita aqui. Nós estamos aqui recebendo a Ana Vitória. Oi, Ana Vitória. Oi. Olha aí. Tá lá. É a Tóia. Tá, papai. E é isso, obrigada pela sua audiência, nós ficamos por aqui, e amanhã, não esqueça, Café Sindical ao vivo, às 8 horas da manhã, trazendo aí aquela seleção especial de música com o nosso vice-presidente, professor Mário Jorge. Você estará de volta, Rose? De volta, e eu prometo que eu acerto desta vez. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.